Olá, centelhas! Vão me dizendo se o áudio tá bom, se estão me ouvindo legal. Eu não estou vendo o chat para ver o pessoal, mas enfim, vou continuar falando aqui. Boa noite, centelhas! Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua no nosso segundo dia desse evento online aqui, que é o nosso intensivão da física quântica digital e consciência, onde eu e meu amigo Mário Jorge estamos aqui batendo um papo, trocando uma ideia, um com o outro e com vocês, de forma simples e prática, mais didática possível, descomplicando a física quântica. Então, meu querido amigo Mário Jorge, vem para cá, vamos para o nosso segundo dia, que hoje a gente vai falar de decaimento, efeito Zenão, vontade e intenção. Então vai ter, gente, cocriação, explicada aí de acordo com física quântica, e esse tal desse soltar, que dificulta para todo mundo, que é o chamado efeito Zenão. Então o Mário vem aqui trazendo uma linguagem, descomplicando a física quântica, e é isso. Então participem, porque vai ter bastante coisa. Já compartilha para mais alguém que você sabe que gosta do assunto e possa se interessar. Principalmente, gente, aquelas pessoas que gostam de ler artigos de ciência, que gostam desses assuntos legais, assim, né, mais profundos. Então, compartilha essa live e chama mais gente para a gente compartilhar com vocês também. Então, Mário, é com você. Seja bem-vindo aqui. As consciências, centelhas de consciência estão aqui te esperando. Muito obrigado e boa noite a todos vocês, centelhas, e todos vocês, consciência. Estão me ouvindo? Está me ouvindo bem? Mário, não estamos te ouvindo. Não está me ouvindo? Então... Não sei por quê. Agora sim. Demorou agora foi? Um pouquinho, mas beleza. Deu tudo certo. Não, porque eu estava normal com o teste que a gente fez agora. Eu falei, eu não vou saber o que fazer para corrigir isso. Salvo entrar de novo. Renderizou o áudio, renderizou. Boa noite a todos, boa noite, consciências, boa noite, centelhas, boa noite a todos, boa noite, May. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você, com todos vocês, batendo um papo. Eu sei que choveram comentários hoje nas postagens, né? O pessoal acompanhou bastante. Eu avisei que as postagens que eu estava fazendo eram relacionadas com o assunto. Muitos comentários positivos, muitos comentários assim carinhosos. Muito obrigado a todos vocês pelos comentários deixados lá. E desculpe, eu sei que não conseguimos responder a todas as perguntas. Alguém andou me perguntando alguma coisa em paralelo, eu respondi um pouco em paralelo. A gente acaba não conseguindo, dentro do tempo disponível, atender a todos. O máximo de perguntas que a gente puder responder, a gente vai continuar respondendo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu estou sempre também lembrando, né, que hoje eu estou de novo sem a companhia do Tom Campbell aqui, mas a May está com o livro My Big Toe ali. A gente está sempre baseando essas ideias na física digital, baseada em consciência, do Tom Campbell, que é um físico nuclear, que trabalhou na NASA, no Departamento de Defesa, e que estudou consciência por mais de 40 anos, né? E chegou a algumas conclusões fantásticas que facilitam a nossa vida para compreender a física quântica, para compreender a relatividade, para compreender quem somos, essa autobusca, né, que a gente está sempre. E o que estamos fazendo aqui, todo esse tipo de conhecimento, ele trouxe à tona através das pesquisas da consciência dele, e a gente está trazendo essas ideias aqui em suporte a todos, de forma que ajudem, que facilitem a compreensão, né? Às vezes a pessoa fica frustrada porque não entende o dupla fenda, ou sei lá o quê. Veja, o fundamental não é entender o dupla fenda, e você não precisa ser um físico quântico para avançar na vida, para evoluir, para crescer. Esses conceitos ajudam, mas nem os físicos quânticos, quando inventaram a física quântica, entendiam isso. E agora a física digital do Tom dá uma facilidade maior para explicar em termos de linguagem de videogame, computador, celular, TV... E a ideia nossa é simplificar. Para que a gente possa ser mais feliz, né? O objetivo é esse, porque a gente tenha uma vida melhor, para que isso seja útil na prática para a gente, né? Então, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui. Nossa, Mário, você tocou um assunto bem interessante, gente. Não precisa você entender como os cientistas entendem essas questões das quais a gente está falando aqui da física quântica.
né, dupla fenda, nós vamos falar de decaimento atômico, né, efeito Zenão, e vamos falar como colocar esses conceitos que a ciência está descobrindo, está em suas pesquisas, né, na nossa vida prática. Então, essa é uma forma da gente embasar os estudos que ficam rotulados de isso é coisa de místico, não é mesmo? Que falam por aí, isso é coisa de místico, isso é superstição. Mas não, gente. A gente está tentando trazer aqui, com essa parceria com o Mário, uma forma da gente entender cientificamente a coisa e, então, praticar, colocar em prática na nossa vida através do conhecimento. Pensando que vivemos nessa realidade virtual, nessa Matrix, ou o mundo como se fosse uma simulação, a gente, quando vai jogar o videogame, a gente precisa conhecer as regras daquele mundo virtual, né? Para que o nosso avatar seja bem sucedido ali, consiga vencer as etapas, consiga, enfim, ganhar os selos, seja lá o que for que o videogame traz para a gente ir se superando. Então, ao conhecer as regras do jogo, que eu chamo de leis do universo, a gente vai conseguindo caminhar, né, fluir dentro dessa realidade de uma forma deliberada, de uma forma intencionada e fluídica, sem saber o que eu estou fazendo, quebrando, digamos assim, regras do jogo, sem saber, por ignorância. Então, sabendo quem você é, sabendo como que funciona essa nossa realidade, isso ajuda a melhorar a qualidade da nossa consciência, a gente acessa mais informação, se torna capaz de acessar mais informação, que vai nos ajudar nessa jornada. E o nosso trabalho aqui, a nossa intenção aqui é facilitar esses conceitos da física quântica que já estão na nossa vida, sem a gente perceber, e de que forma prática a gente pode usar o entendimento disso para melhorar o nosso dia a dia. Perfeito. E isso, outra coisa, não é um objetivo egoísta, né? Procurar melhorar a si mesmo é um benefício que colabora com tudo, inclusive com o todo, né? Quando a gente está buscando melhorar nós mesmos, nós somos consciência e esse é o nosso objetivo também, como consciência. Então, a gente está alinhado. Então, tem muito mais facilidade de conseguir fazer isso. E, para completar, estamos alinhados com o objetivo do todo, que também é evoluir, né? E é por isso que existem consciências individuadas, é por isso que existem esses ambientes de interação. Então, acabamos todos alinhados nesse processo. E a melhor forma de contribuir com os outros é melhorando a você mesmo, porque você vai estar em mais condições de ser exemplo, de prestar suporte quando as pessoas necessitarem. Se a gente não está bem conosco mesmo, como é que nós vamos depois querer sequer ajudar alguém, né? Então, a melhor forma de ajudar o ambiente, o meio, o todo e todos os outros aqui é nos ajudando, começando por nos ajudarmos a nos conhecer melhor, a entender melhor tudo isso. É a melhor forma de ajudar, né? É verdade. Bom, eu acho interessante isso. E assim, a gente evolui, cresce, e a gente vai crescer na direção do amor, e é tendo mais que a gente pode dar mais, né? Você não tem como dar o que você não tem, o que você não é, né? Exatamente. Então, é uma coisa positiva. A primeira coisa que você deve buscar evoluir é que nem aquele exemplo da máscara no avião, né? Quem já experimentou uma viagem de avião ou já viu um filme, sabe que a instrução na hora que tem um acidente e que caem aquelas máscaras, né? É primeiro você colocar a máscara em você mesmo, para você ter oxigênio, para você poder ajudar uma criança, um idoso. Porque se você não fizer isso, daqui a pouco você nem conseguiu ajudar a pessoa e nem conseguiu estar bem o suficiente para poder ajudar as pessoas, né? Isso é muito, muito bacana. Então, indo para os temas de hoje, né? Eu queria começar pelo decaimento, e tem um motivo para isso. Eu vou ser bem breve sobre essa questão de decaimento, porque ela interessa apenas para entender esta questão do efeito Zenão, né? Eu gosto sempre de dar uma explicação, é o que eu digo, você não precisa necessariamente entender da parte da física, mas para você ter uma noção no que aquilo está se baseando, né? O mais importante vai ser o que resulta disso. Mas eu não gosto de falar isso como se fosse uma palavra mágica, decaimento. Não existem palavras mágicas, né? As palavras estão aí e o entendimento, e a gente explica de uma forma clara e simples,
qualquer um pode ter um entendimento básico de tudo, não precisa ser cientista, né? E o decaimento é fundamental para a questão também, depois vai ser útil também na questão do gato, né? Do gato de Schrödinger. Que nós vamos falar ainda, gente. Nós estamos no segundo episódio desse nosso intensivão de física quântica e terão ainda mais 4 episódios, né? Não, tem mais 3 episódios. Teve o primeiro ontem, que vai ficar disponível para vocês assistirem novamente quantas vezes quiserem. E temos o de hoje e ainda teremos mais 3. Então vai ter bastante coisa, bastante assunto legal. O de ontem foi esse, dupla fenda e renderização, né? E hoje nós estamos falando do decaimento, efeito Zenão, vontade e intenção. Então aí já vai entrar, gente, com a criação. Mari, então Mari vai começar explicando o conceito científico. Então vamos fazer o seguinte, para as pessoas se situarem. O Mari vai começar explicando o conceito científico de cada um desses assuntos que a gente está falando aqui, e depois a gente vai simplificar trazendo para o dia a dia. Aí a minha parte aqui é, entendi e tal, e dar uns exemplos práticos, porque eu também, gente, se me botar para explicar física quântica, conforme a ciência explica, tô perdida, né? É para isso que serve o trabalho em dupla. Exato. Agora, se for uma coisa assim, diferente ali, tipo, até mais mística, pode me chamar de mística, eu não estou nem ligando qual rótulo coloca, mas se for uma coisa assim, até filosófica, metafísica, aí é a linguagem que eu me encontro. Aí, então, quando o Mário fala linguagem científica, eu digo, então é isso, é isso, é isso. Aí a gente simplifica junto, por isso que a nossa dupla dá certo, né, Mário? É isso aí. É isso aí. Se fôssemos exatamente iguais, falando exatamente da mesma forma, não ajudaria do mesmo jeito que podemos ajudar, usando linguagens diferentes para explicar alguma coisa, e aí nessa cunha que expande a consciência. Verdade. Ai, que maravilha. E de verdade, Mário, ontem até mandei uma mensagem para o Mário, eu me senti assim, expandindo muito expandida nosso bate-papo de ontem. Porque eu amo ver as formas diferentes que apontam para a mesma verdade. Então, assim, nossa, ontem eu imaginando aquele filme Matrix, os zeros e uns, assim, gente, tanta coisa, tanta ficha caiu, gente, não sei vocês, mas se você não assistiu, assiste o episódio anterior, porque, nossa, eu me senti expandida. Então, fico animada para mais esse bate-papo. Vai lá, Mário, começar explicando que é decaimento. Fica à vontade. Começando com o decaimento, que é o básico para estas coisas que a gente comentou. Decaimento é alguma coisa que ocorre, que tem esse nome na física, que é sobre materiais que são radioativos. Então, você pega o urânio, que é o mais conhecido, que movimenta os reatores e tudo mais, é um material que emite radiação. O que é radiação? São partículas, é energia, ela vai emitindo, ok? Então, não é uma matéria que parece sólida e firme ali, mas ela vai meio que evaporando em matéria de energia em pequenas partículas. Então, esse fenômeno é uma espécie de evaporação do material. Então, apesar do material ser sólido, ele vai perdendo partículas e energia, ok? E isso ocorre a cada determinado tempo, ele perde, em função da quantidade de partículas que está ali, né? Pode ser uma pedra, uma rocha, um bloco, o que for, tem uma quantidade de partículas que pode ser calculada em função do peso, porque cada material tem um peso específico. Mas ele vai perdendo esse material e começa a sair elétrons, eventualmente prótons, sei lá o que, ele vai perdendo partículas, energia, e a cada X tempo ele perde uma determinada quantidade, porque existe a probabilidade de que uma daquelas partículas, não saia daquele material, saia voando em qualquer direção, ok? Então, existe, vamos dizer, que a cada 1 minuto existe uma probabilidade de 90% que ele perca uma partícula, tá? Eu estou chutando um número aqui só para exemplificar. Então, se você deixar, pesa aquele material, e dali 1 minuto pesa o material de novo, vamos dizer, existe uma probabilidade de 90% de ter perdido uma partícula ou várias partículas, dependendo do tipo do material e da velocidade. Mas para cada material ele tem uma irradiação, uma taxa de radiação diferente. Mas basicamente o que acontece é que em 1 minuto, por exemplo,
ele tem uma chance de 90% de perder algumas partículas, ou uma partícula. Então o peso altera. Hã? A massa. O material vai se alterando, ele perde, porque quando você perde partículas, né, você perde prótons, nêutrons, elétrons, o material deixa de ser o que ele era. Então, para você ter uma ideia, ele começa como urânio e vai perdendo partículas, e em determinado momento, aquilo que se ficar lá tempo suficiente, com a perda de partículas, o urânio se transforma em chumbo, ele vai decaindo para outros materiais radioativos mais leves, até chegar no chumbo, que é o material estável. O chumbo já não emite mais radiação. O chumbo é o urânio que um dia tinha muita radiação, perdeu um monte de partículas por radiação ao longo de milhões de anos, tá? E aí ele chegou no chumbo, né? Então, para chegar no chumbo, eu não lembro exatamente se são 4 milhões de anos, eu não lembro de cabeça, tem um número aí. Se você deixar um bloco de urânio puro parado por 4 milhões de anos, ele vai evaporando, evaporando, até que ele chega no chumbo. Tá? Então, isso é que é esse fenômeno, tá? E que é como se fosse uma evaporação, ok? Agora, Mário, minha pergunta aqui é isso que acontece em Chernobyl, que até hoje é uma área que ninguém pode chegar, porque é radiação, né? Então, aqueles itens que estão lá emitindo radiação, né? Eles estão perdendo massa. E aquela energia deles está indo para quem estiver perto, por quem estiver perto. O que aconteceu lá é que houve um vazamento radioativo, que é o seguinte: materiais que estavam em contato com o urânio, ou o próprio urânio da usina, eles vazaram e contaminaram aquela região toda, deixando tudo ali em volta radioativo. Radioativo quer dizer que aquela radiação era tão forte que contaminou outros materiais em volta que também passaram a emitir radiação. E aquilo é extremamente cancerígeno, né? É muito prejudicial à saúde. Radiação é assim, se você tomar uma certa dose de radiação, você tem poucas horas de vida, né? Então, é algo bastante grave. Porque você se deteriora, você vai... Exatamente, porque ataca o núcleo das células, o DNA, ataca tudo. A pessoa meio que vai se dissolvendo mesmo. Para você ter uma ideia. Então, aqueles itens, aqueles objetos que estão lá em Chernobyl, eles estão se deteriorando, estão numa velocidade, porque tudo se deteriora, na verdade, né? Mas só que com a radiação deve ser uma outra velocidade, né? Tudo que é vivo está sofrendo uma deterioração perniciosa, doentia, ok? E tudo que é matéria morta, inerte, fica radioativo também, porque recebe aquela dose enorme de radiação que vem originalmente daquele urânio, e às vezes é césio, às vezes alguma outra coisa, mas aquilo contamina tudo aquilo. E aquilo vai perder radiação, e assim, em alguns milhões de anos, vai ter zero radiação lá, porque, como eu disse, se você pegar um bloco puro de urânio, sei lá, em 4 milhões de anos, ele vira chumbo e para de emitir radiação, porque ele emitiu tudo que ele podia na fase radioativa dele, até se transformar num material que não é radioativo, é estável, ok? Agora, bom, vamos começar a progredir, porque isso é só para ter uma noção disso, ok? Mas isso é ciência, e não é isso que vai trazer diretamente o benefício para nós. O importante disso tudo é entender essa questão do tempo, porque isso é importante, do tempo e da estatística. Então, existe uma probabilidade estatística de que o urânio emita essas partículas, vamos dizer, e vou ficar naquele exemplo, em 1 minuto, 90% de chance de que tenha emitido partícula. Então, se você mede 1 minuto depois, é muito provável que aquele bloco tenha ficado mais leve, o que perdeu partículas. Poxa, agora, a gente podia emagrecer assim, né, Mário? Pena que a gente não emagrece assim, mas se a gente emagrecesse assim... Já pensou a gente emagrecer assim, perder umas partículas, ficar mais leve? Mas a gente ia contaminar todo mundo em volta, né? Tinha esse verdade. ia para os outros à volta. Só levando um pouco aqui. Gente, o Mário está explicando primeiro a parte científica da coisa, depois a gente vai entrar, né? Para quem está chegando agora e não viu, a gente vai entrar na parte prática, aplicação para a nossa vida. Então, o que acontece? Se a gente vai lá isso é um efeito quântico que deixa os caras malucos, né? Como tudo que é quântico, as partículas se comportam de uma forma maluca. Então, existe esse conhecimento físico dessa probabilidade de decaimento.
Porém, se você for lá, em vez de 1 minuto, você for com 10 segundos, eu estou dando números fictícios para facilitar o raciocínio, ok? Se você for com 10 segundos, a probabilidade de ter saído aquela partícula, desde que você começou a contar e pesou o urânio, até você voltar lá para pesar de novo, por exemplo, né? Um exemplo bem banal, bem simples, você, em 10 segundos, ele vai ter a probabilidade 0,01 de ter perdido. Então, é uma probabilidade muito baixa, diferente de em 1 minuto, que é 90%, por exemplo. Então, se você vai em 10 minutos, a probabilidade maior é que não tenha perdido massa nenhuma. Tá? E aí, você, se fosse medido de 10 em 10 segundos, quando chegasse a 1 minuto, a chance dele ter perdido seria alta, mas não é. Então, a partícula dá a impressão que, como a partícula percebe que você está observando e medindo, ela para de decair, o material para de decair. A radiação não ocorre. E aí você mede dali 10 segundos, o relógio começa a contar de novo. Se você ficar sem olhar por 1 minuto, volta a 90%, então a chance é grande de ter perdido uma partícula. Mas se você vai de 10 em 10 segundos, você interrompe completamente o decaimento, tá? Porque você está observando e aí a contagem recomeça. Então, você tem que começar a contar 1 minuto de novo, apesar de você ter andado 10 segundos para frente, começa a valer 1 minuto de novo para chegar a 90%. E aí, dali a 10 segundos, começa a valer 1 minuto de novo para chegar a 90%. Então, de 10 em 10 segundos, ou de 1 em 1 segundo, você ficar medindo, você garante que o material não emite mais aquela partícula, tá? Entendi. Então, tem o Antônio Jorge que comentou aqui, Mário, vê se está certo. Se é mais ou menos isso mesmo. O Antônio Jorge, obrigado pela participação. Estou sem meu DJ aqui que saiu rapidinho, mas já a gente põe seu comentário na tela. É como um copo de álcool ao ar livre, ele vai perdendo o teor do álcool e termina como água. O urânio perde a radioatividade, mas se você ficar observando, ele não perde sua radioatividade. É mais ou menos isso, Mário? O que acontece mais ou menos isso, como analogia, como metáfora, sim, porque no que acontece no caso do copo com água, com álcool, é que o álcool ele tem uma quantidade grande de água lá dentro. E o que acontece é que o álcool é muito mais volátil e ele acaba evaporando mais do que a água. Então, ele vai indo embora e, no final, o que sobra acaba sendo só água. Mas, como metáfora, está perfeito, né? Só estou fazendo essa ressalva para que não haja um engano aí. Mas é porque, no caso do álcool, ele já está misturado, já existem duas substâncias. No caso do urânio, ele é puro e começa a evaporar e se transformar aí, no caso, não é o álcool que se transformou em água. O álcool evaporou e a água que já estava lá sobrou no copo, ok? Mas lembra muito a situação. A metáfora é pertinente. Depois eu vou chegar na metáfora do leite fervido, vocês vão ver que é uma metáfora também. Interessante, amor. Quero saber também a pergunta da Odila. Mário, você consegue ler aí a pergunta da Odila, Mário? Por que o urânio perde energia? Por que acontece isso? É porque esses materiais, eles são Veja, isso é o que a ciência estima que seja em função até dos cálculos deles, né, da relatividade e tudo mais. Ela mostra que um material muito pesado, porque o urânio, eu não lembro quantos prótons e nêutrons ele tem, eu não lembro, eu teria que olhar a tabela periódica e não me ocorreu isso. Né? Mas, assim, é um elemento, por exemplo, a água, o hidrogênio, o hidrogênio tem um único próton e um único nêutron. O urânio, eu não sei se tem 250, eu sei lá quantos são, é uma penca, ok? Então, como eles estão muito acima do peso do chumbo, o chumbo é o último material da tabela periódica estável que não emite radiação. Tudo que tem maior quantidade de prótons e nêutrons que o chumbo passa a ser radioativo, até o urânio, que eu não sei se é 198, eu não lembro exatamente o número de prótons e nêutrons, mas quando ele fica mais pesado, com mais prótons e nêutrons que o urânio, ele se torna instável. A força de agregação, de atração entre as partículas não é o suficiente para garantir que elas não vão embora dali. Isso só passa a acontecer a partir do chumbo. Tá? Então, essa é a resposta. Tá? Ok, legal. Por isso que ele é radioativo. Todo material que é acima do peso
da quantidade de prótons e nêutrons do chumbo, todos eles são radioativos, eles perdem esse material de partículas. Ok? Mas o mais interessante disso tudo, do efeito, não é essa perda. Essa perda é uma constatação do funcionamento do mecanismo da natureza, das regras do jogo da física. Ok? O problema é que o que ninguém espera, né, como cientista, é que alguém vá lá medir, observar e impedir este processo de continuar. Então, quando há observação, quando há constatação, o relógio recomeça a contagem daquela quantidade estatística de probabilidade de perder as partículas. Então, isso surpreendeu completamente os cientistas, como tudo na física quântica, deixa os caras boquiabertos, ok? Então, aí eles usaram e deram o nome de efeito Zenão, e a gente é por isso que vamos chegar no efeito Zenão. Gente, efeito Zenão é aquele negócio do soltar. Que a pessoa, eu não sei porque eu não consigo cocriar, o que eu quero não se manifesta. Você não sabe soltar? Então, ó, o Mário está explicando primeiro a parte científica do negócio. Por isso que eu também sou de humanas. Eu vi alguém falando, eu sou de humanas. Eu também, mas eu estou aqui. Não tem problema, não tem nenhum crime nisso. Para isso estamos aqui, para tentar jogar alguma coisa. Galera, somos duas, sou de humanas também. É por isso que dá certo dupla MM, um de humanas e outro de exatas aqui, né? É isso aí. Uma filósofa e um cientista. Mas quando terminar esse intensivão, não vai poder mais dizer que é de humanas só, já vai ter uma certa especialização. Eu já estou toda cientificada aqui. Então, o que acontece, então, voltando, como é que entra o Zenão na história? O Zenão não tem nada a ver com a radiação em si. O Zenão é um filósofo, Zenão de Eleia, de 480, 450, eu publiquei hoje, não lembro exatamente, mas 450 a.C., é dessa época. Então, ele tinha uma ideia de que tudo estava interconectado e que era uma coisa só, e que os outros filósofos que falavam em separação, em separatividade. Ele adiantou aí para nós, esse aí é o exemplo que a gente vai comentar, é o paradoxo de Zenão. Perfeito. Então, ele propôs um experimento mental para mostrar para os outros filósofos da época, que eram, vamos dizer, matemáticos e separatistas, que as ideias deles não faziam sentido, que a coisa toda era uma só, era única. E o exemplo que ele bolou para mostrar as ideias dele foi um paradoxo. Ele sempre tentava jogar um paradoxo na história. E ele fez o paradoxo desse... Tem aí um corredor, que ele usou o nome de um... Isso. É o Aquiles, perdão, eu não lembrava. O Aquiles correndo atrás de uma tartaruga, porque Aquiles era um herói da mitologia, né, da época, e era uma pessoa rápida, atlética, e ele punha o Aquiles para correr, tentar alcançar uma tartaruga que tinha saído na frente, e ele mostrava que, raciocinando num experimento mental, é como o experimento do gato, mas é um experimento mental. Se o Aquiles tivesse que alcançar a tartaruga, e ele tivesse uma determinada distância da tartaruga, e ele fosse até a metade, porque metade é um separativismo de uma coisa que é um todo, ele corresse até a metade, depois ele ia ter que correr até a metade da metade, e depois até a metade da metade da metade, e você, matematicamente, você pode ir separando as distâncias infinitamente. Então, se ele fosse sempre até a metade do caminho, ele nunca chegaria na tartaruga. Esse foi o raciocínio do Zenão, para mostrar que a matemática, da forma como os outros viam aquilo na época, não fazia sentido dentro dos conceitos dele. E isso foi um paradoxo que ele tentou criar nesse experimento mental, mas ficou conhecido por ser algo onde estava tentando fazer alguma coisa e não conseguia alcançar, por mais que insistisse naquilo, que é correr atrás da tartaruga a meio caminho, e não chegava nunca. Então, é algo que você tenta fazer e não consegue. Não consegue, porque você não tira o olho de cima. Bom, então, isso é a participação do Zenão. O Zenão era um cara que hoje era para ser desconhecido, vamos dizer, na maioria das pessoas. Ele acabou ficando conhecido porque usaram o nome dele para descrever esse efeito da física, onde a partícula está decaindo, mas se você medir constantemente com frequência, é como se você fosse até a metade do caminho. Você constata, e aí você recomeça o relógio
e o decaimento não ocorre nunca. Por isso que se chama efeito Zenão, ok? Exato. E aí, o que o Moisés falou ali é exatamente isso. Já coloca lá para... O Mário entende bem de taoísmo também, né? Bem legal. O Wei, ação pela não ação. Ação outra vez. Vamos falar sobre isso. Tudo é uma opção, tudo é uma escolha e tudo é uma ação. Inclusive, não escolher e não ter uma ação também, né? Bom, então, aí concatenando, não sei se ele consegue voltar à metáfora Coloca lá novamente, amor. Do leite fervendo, se voltar uma antes. O leite fervendo. Isso. Okay. Essa daí é um sucesso. Toda vez que eu publico, faz sucesso. Hoje teve, acho que quase... quando eu saí, tinha quase 4.000 visualizações e, sei lá, 60 comentários. Porque isso aí associa muito com aquilo que você estava puxando antes, daquela questão de você largar, né? E isso é que fica claro aqui, né? O meu exemplo foi porque eu me lembro perfeitamente que minha mãe mandava tomar conta do leite e desligar o fogo antes dele subir completamente, né? Fica de olho, quando começar a subir, desliga. E eu ficava ali, sabe? Criança é ativa, né? Você fica ali, e o leite não sobe. E aí bastou você distrair e o leite derrama, né? Então, isso aí ficou na minha cabeça. E é isso aí, mais ou menos, que como metáfora serve para essa questão do largar, né? Você teve você tem aquele foco de que o leite ferva, mas você está ali para impedir que ele derrame. Mas ele não acontece nunca porque você está observando, né? Então é como se você estivesse constantemente medindo aquilo e o negócio não sobe. Tudo entendi. Bem? Então é a ação de ficar medindo o tempo todo que causa como se fosse andar em círculos, como se não... É a ação de ficar medindo o tempo todo. Você não relaxa nunca, né? Se você tem algo que você realmente quer, e a gente vai chegar na intenção, a intenção sua está alinhada com a intenção do ser, e você quer aquilo, né? Como eu dei o exemplo ontem da questão do livro. Não, eu vou traduzir esse livro para o português. Decisão tomada. Aí eu fui atrás de detalhes para fazer isso acontecer. Eu preciso tentar ver se o autor me autoriza, quem é o autor, onde ele está, como eu entro em contato com ele. Então, você vai fazer coisas correlacionadas, né? E depois que ele autorizou, eu tive que pegar o livro e começar na primeira página, né? Na primeira palavra, na primeira frase, e começar a terminar o primeiro livro, começar o segundo, começar o terceiro, né? Tive que fazer as etapas, mas fiz isso de uma forma relaxada. A primeira coisa foi, eu vou fazer isso. E consegui entrar em contato com o cara, com o Tom, e eu consegui que ele me autorizasse, ele me autorizou, e eu comecei a fazer. Então, agora é uma questão de terminar e um dia vai sair, né? Mas, assim, se eu ficasse, ai, meu Deus, será que ele vai me autorizar? Será que ele vai me autorizar? Não, eu não fiquei desse jeito, eu não fiquei olhando o leite, eu não fiquei medindo a radiação, né? Eu não sabia, talvez, exatamente, naquela época eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, o que eu estava fazendo, mas hoje, olhando para trás, eu sei o que eu fiz. Né? Eu tive aquela vontade alinhada com o ser para uma coisa que eu sabia que era boa e positiva e que eu queria fazer, ponto. E depois eu fui cuidar dos detalhes, mas não fiquei mais martelando com aquilo. E a coisa foi saindo com naturalidade. E se você fica estressado, será que eu vou achar? Será que ele vai me autorizar? Será que eu... Não, nunca me passou pela cabeça que eu não ia encontrá-lo. E outra coisa, minha decisão era tão grande de traduzir que eu falei o seguinte... Eu vou traduzir, eu não falei se eu vou pegar autorização, se eu vou ter, se eu não vou. Eu vou traduzir, ponto. Se tiver autorização, tive, se não tiver autorização, muito que bem, entendeu? E soltei aquilo. Aquilo eu vou traduzir, eu soltei. Depois eu fui atrás dos detalhes, não fiquei estressado com aquilo, não fiquei na dúvida, não fiquei olhando toda hora, de 5 em 5 minutos. Escrevi um e-mail para ele, não ficava todo dia olhando, ou toda hora olhando para ver se o e-mail veio. Sabe, não tem ansiedade. Quando tem decisão clara, intenção clara e definida, não tem ansiedade. Isso é que eu um pouco interpreto, entendo que foi esse negócio do largar, do deixar. Né? Eu acho que a May talvez possa explicar um pouco melhor, mas para mim isso ilustrou super bem esta questão. Né?
E que o leite é só uma metáfora, meio. O leite não é um efeito quântico acontecendo. E se a gente ficar olhando para o leite, ele vai ferver com a gente olhando, né? É que a gente, quando está fazendo aquilo, às vezes está pensando em outras coisas, aquilo é uma coisa muito monótona e acaba distraindo. Em geral, a hora que a gente distrai é a hora que o leite derrama. Por isso que eu achei que era uma metáfora didática, né? É só uma forma didática. Exato. Bom, é que nem esse exemplo da água com álcool. É uma metáfora. Ela é boa, mas desde que a gente entenda que não é exatamente aquilo, mas é uma metáfora. Então, assim, gente, pelo que eu também sou de humanas, né? Então, pelo que eu entendi, tanto do exemplo da medição do urânio, né, da radiação, que o Mário deu, como o exemplo de Aquiles e a tartaruga, do que ficou conhecido como o efeito Zenão, o exemplo do leite que ele deu, né? E o exemplo do da própria forma como as coisas fluíram para ele traduzir o livro, né? E o exemplo daquilo que o pessoal sempre me pergunta, não sei quantas vezes eu já respondi, eu tenho até vídeo. Eu tenho que focar ou eu tenho que soltar? Dizem que eu tenho que visualizar todo dia e tal. Então, gente, e o que o Wu Wei é? Ação pela não ação. Não significa não fazer nada e não significa ficar fazendo toda hora. Entendeu? Então, por exemplo, o urânio, como o Mário falou, é urânio, né, Mário? Urânio. Urânio. Quando ele está soltando a radiação, ele está perdendo as partículas, prótons, nêutrons, elétrons, ele está perdendo. E se eu ficar toda hora medindo, nossa, será que já perdeu? Será que já diminuiu o peso do urânio? Será que já diminuiu? Aí eu vou de 10 em 10 segundos medir, 10 em 10 minutos vai ficar o mesmo peso. Mas se eu faço a medição agora, né, o urânio está assim, tá 90 quilos, aí eu deixo passar, né, porque são muitos anos, né, Mário? Eu deixo passar algumas horas, aí eu vou lá medir, ou seja, eu soltei por aquelas horas e vou medir horas depois, aí eu vou ver o resultado. Né? Mas se eu ficasse o tempo todo, estranhamente, gente, é isso que faz a física quântica enlouquecer os cientistas. Estranhamente, quando eles estão com o olho lá em cima, o negócio não muda de peso. Quando eles soltam por um determinado espaço de tempo, eles vão ver o urânio mudou o peso, entendeu? Então, o exemplo do leite que o Mário deu é aquele que parece que você fica assim, bora, sobe logo o leite para desligar o fogo, sobe logo o leite, não sobe. Aí você se distrai, vai atender o telefone quando vê o leite subiu. Entendeu? Isso é só um exemplo. O leite vai subir de um jeito ou de outro, mas a impressão que a gente tem é que o bicho só sobe quando a gente se distrai dele. Né? Então, o exemplo filosófico do Wu Wei, da ação pela não ação, é o quê? Tomou a decisão. Essa é a sua ação naquele momento. Tomou a decisão, se determinou, aí você vai fazer outras coisas, você solta, você confia que o negócio vai acontecer. Aí ali depois o próprio universo, a vida, vai trazer o próximo passo lógico que você tem que dar. Agora, se você fica o tempo todo, ai meu Deus, como é que eu vou traduzir esse livro? Como é que eu vou? Você está o quê? Você está criando esse efeito, você não vai acontecer nada enquanto você ficar agarrado naquilo. Então, enfim, eu acho que é isso, né, gente? Visualiza e solta. Eu nunca vi, eu ensino Neville Goddard, e Neville Goddard ensina a dormir visualizando. Só que, o que é que ele diz, gente? Ele diz assim, você vai dormir, porque quando você vai dormir, você fecha ali os teus sentidos. E você, quando você dorme bem, você acorda bem. É impressionante isso. Então, você vai visualizar ali. E o que é que ele fala? Ao longo do seu dia, vá viver sua vida, vá fazer suas coisas, vá se distrair. Confia que o negócio já está acontecendo. Entendeu? Então, esse é o segredo. Você vai fazer sua prática, você vai colocar sua intenção, mas você vai deixar o tempo para aquilo se organizar, para as partículas se organizarem. Enfim, estranhamente, essa é a regra do jogo, né, Mário? É uma lei universal, uma lei da física. Você não pode ficar com os olhos em cima, senão o negócio não acontece. Veja, tem a ver tudo com ansiedade, que tem a ver tudo com ego. Né? É isso que está impactando e trabalhando contra você nessa história toda. Né? Porque isso tem a ver o seguinte, é o que a gente está falando aqui, essa vontade de querer fazer alguma coisa é sua mesmo ou é algo que está só passando pela sua cabeça, a
cabeça do personagem pelo pensamento, que de repente foi alguém que te emprenhou, ou te impregnou, ou jogou essa semente em você, sei lá, foi uma propaganda, você no fundo nem necessariamente quer aquilo, ou sequer precisa, né? Então, isso às vezes quer dizer, a questão do ego e da ansiedade, se tem ansiedade na jogada, tem ego. Presta atenção nisso. Exatamente. Ansiedade só vem do ego, do ego egoísta. Não é? E o ego é que ela pensa bem, eu quero agora, e se não for agora, eu vou o ego eu sei que eu sou, né? Ele inclusive vai fingir. O ego eu sei que eu sou é o que sabe, é o que percebe a sua identidade, percebe o ser que você é, né? Esse aí permanece. Agora, o resto do ego é egoísmo, é ignorância, né? Da ignorância da realidade, de autoconhecimento, de conhecer você mesmo. Então, esse ego que é baseado em crença e medo, ele vive te atrapalhando. Então, quando você detecta qualquer ansiedade, essa ansiedade está vindo do ego. E ela vai te atrapalhar, porque o ego só te atrapalha, né? O ser que você é sozinho, na boa, sem o ego do egoísmo, ele funciona muito melhor, ele tem muito mais força. Então, essa ansiedade, é por isso que fala de largar. Largar não quer dizer que você não possa fazer nada a favor do seu objetivo, porque às vezes você tem que tomar ações físicas. Então, você decidir traduzir um livro é uma coisa, vai dar certo, vai ser autorizado, vai ser publicado, sei lá. Agora, para você traduzir um livro, me desculpe dar esse exemplo, mas é um exemplo que me vem à cabeça porque eu posso citar com facilidade, tá? Mas você vai precisar traduzir as páginas efetivamente. Mas então você ficar lá encostado e largar. Não, tá bom, o livro vai se traduzir sozinho, depois eu publico ele. Não é assim, né? Você vai ter que se envolver com o processo. Agora, você está envolvido com o processo não tem a ver com ansiedade. Você tomou a decisão. Não, eu vou fazer isso, isso vai dar certo. Eu vou fazer essa tradução. E essas ideias vão chegar às pessoas. Ponto. Largou. Agora vai cuidar dos detalhes físicos, eventuais, que você tenha que fazer para colaborar para aquilo acontecer. Pode ser que seja uma outra coisa que não precise disso, né? Como eu dei ontem o exemplo da captiva, dei o exemplo da África do Sul, que são coisas que apareceram, né? Literalmente do universo, né? De onde elas estavam no universo e apareceram diretamente. Né? E tem um exemplo, Mário, que me veio na cabeça e alguém comentou, passou aqui no comentário, eu não vi. Eu acho que eu vou botar o meu DJ aqui do meu lado, porque eu já cutuco ele os comentários que eu quero que apareça, que ele está aqui na minha frente, eu fico atrapalhando. Foi esse que tem, todos são legais, gente, mas tem, entendeu? Enfim, alguém falou do emagrecimento. Na hora me veio isso, gente. Até quem trabalha, quem é personal trainer, diz assim, não fica se medindo toda hora. Tu já viu aquele momento que você está desesperado para emagrecer? Eu preciso perder 5 quilos, eu preciso perder 10 quilos, eu preciso... E aí você faz dieta, se mata para não comer, faz exercício, aí vai se pesar, depois de malhar, tá o mesmo peso. Aí fica 5 dias seguidos se pesando 10 vezes por dia, não abaixa nenhuma grama. Aí quando você diz, não vou me pesar todo dia, vou me pesar só no fim da semana. Aí você, uau, emagreci! Gente, é impressionante isso, impressionante como realmente funciona. Eu já passei por isso também, já passei de querer emagrecer, e quanto mais eu me pesava, eu não via nenhuma... Eu estava igual os cientistas pesando urânio. De 5 em 5 minutos, o urânio está com o mesmo peso, né? Aí deixa algum tempo, o urânio emagreceu. Né? Eu achei a Gildete está confirmando aí, ó. Faz o seu trabalho que você sabe que tem que fazer, né? Da sua dieta e tudo mais, mas não fique em desespero e ansiedade para ver 1 quilo a menos, 2 a menos. Né? Então, é impressionante isso, gente. A ciência aí está confirmando que se não soltar... Agora, teve uma pergunta bem legal. A gente falou que a ansiedade vem do ego, né? Da personagem. Como é que a gente faz, Mário? Assim, de acordo com... Eu sei que o Tom, ele fala muito sobre essa questão de crescer, expandir em direção à baixa entropia, né? Em direção ao amor. E sempre que ele fala do ego, ele fala que as emoções negativas, o egoísmo e tantas outras coisas, a ansiedade, vem do ego. Mas como é que ele dá, assim, dicas
para que a gente possa transcender. Eu sei que a filosofia, a espiritualidade fala bastante sobre isso, né? Mas como assim, dentro de My Big Toe, essa questão é abordada para que a gente possa transcender e não sofrer com o nosso ego aí querendo quebrar as leis da física. Você procurando expandir a sua mente, crescer, evoluir, busca de autoconhecimento. Veja, a gente pode achar que estamos fazendo qualquer outra coisa, mas não existe nenhuma atividade aqui que não seja de aprendizado. E que não seja aprendizado no sentido de autodescoberta e de autoconhecimento. A gente se relaciona com os outros, interage com qualquer um, a qualquer momento ao longo do dia, com muitas pessoas, e todas as interações que a gente tem, ela permite que a gente observe reflexos de coisas nossas na outra pessoa. Aliás, a gente só percebe no outro aquilo que a gente tem em nós, e que às vezes a gente sequer admite isso. Então, a observação constante da sua interação com o outro, do que você está pensando a respeito do outro, do que você acha que o outro está pensando, da forma como você trata o outro, da forma como você acha que o outro te tratou, né? Tudo isso está apontando para autoconhecimento. Então, nada acontece ao longo de 24 horas do dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano e 100 anos de uma vida que não seja oportunidade de compreensão maior de você mesmo. Então, isso, se a gente estiver atento e observando, em vez de ficar achando que está sendo ofendido, que está sendo atacado, ou qualquer outra coisa, você prestar atenção no conteúdo da história e ver o que você extrai de sumo dela, isso é de extremo benefício. Porque enquanto a gente fica achando que é um coitado, que é prejudicado, que é perseguido, ou que todos estão contra nós, né, nós estamos perdendo tempo e perdendo lição. E mais, insistindo em não aprender, gerando repetições, porque o sistema é inteligente e ele vai gerando oportunidades e oportunidades para o avanço seu. E quando você não avança, ele gera outra, gera outra, gera outra. E aí você fala, pô, mas todo dia acontece isso comigo. Que tal, né, eu aproveitar o que aconteceu hoje, entender a situação, ver no que ela me revela sobre mim, crescer com aquilo e deixar de repetir aquela situação e ir para uma outra, né? Ter um outro desafio novo, de aprender algo novo, não ficar repetindo sempre o mesmo e fazendo de conta que não é com você. Então, as oportunidades são de aprendizado e são de crescimento. E entender isso é um passo gigantesco, porque mesmo que você não entenda de imediato o que aquela situação está tentando te ensinar ou gerar de oportunidade para você, você já sabe que tem que continuar buscando, né? Agora, uma das coisas que o Tom fala também, que é muito útil, que essa questão de como é que você detecta onde é que estão as suas crenças, seus medos, o seu ego, para você trabalhar nele, porque você não fala assim, olha, ego, desapareça. Né? Não é assim, Não. Na verdade, ao começar a observar, ficar atento para quando você está percebendo a atuação do ego, e ao invés de agir pelo impulso egóico, você reflete, peraí, de onde isso vem? Vem de algum medo, enfim, estar atento, estar consciente. Por isso a importância da gente estar no agora, né? Estar consciente, não agir inconscientemente. Um exemplo típico é assim, bom, primeiro o que forma o ego é o conjunto de crenças que a gente tem. Ao longo de toda a vida, fomos criando, juntando, recebendo, aceitando, misturando crenças, né? De onde elas vieram? Para que elas serviram? Por que a gente fez isso? Porque a gente ignora uma porção de coisas sobre o funcionamento da realidade, né? Essa ignorância nos leva a ter medo do desconhecido, porque se eu ignoro alguma coisa, aquilo é desconhecido para mim. Então, eu tenho um medo natural do desconhecido, né? Até porque o maior desconhecido com o qual a gente indiretamente associa tudo é o medo da morte, que é o grande desconhecido para a maioria das pessoas, né? Então, o medo do desconhecido, o medo da sua própria ignorância, de alguma forma, é um tipo de medo da morte. Até porque cada coisa que você aprende, você é outra pessoa, e a pessoa que você era deixa de existir. Também pode associar que quando você cresce e aprende, você morre de algum jeito, porque você não é mais a mesma pessoa, não vai repetir mais os mesmos erros, ok? Agora, cada vez que você tem um medo de um desconhecido,
você aproveita uma crença que esteja circulando por aí, ou que você já tenha dentro de si, dá uma adaptada, mistura com alguma outra e cria uma história para você mesmo, né, para encobrir a sua ignorância e dar a impressão que você sabe algo a respeito daquilo e o medo fica escondido lá embaixo. E você vai fazendo isso uma vez, outra, 10, 100, e cria o seu ego, né, que é um conjunto de crenças escondendo um monte de medos somados todos lá, e que a qualquer momento pode entrar em colapso, porque é uma casa de cartas. O Tom associa isso com uma casa de cartas. Então, quando você está pressionado por uma grande dor, um grande problema, uma grande pressão, aquilo tudo desmorona, porque é tudo caquético, não tem sabedoria real. Tem crença e medo. E como é que você se livra disso? Que é o que interessa na prática, que é a pergunta. Mas eu não poderia me dizer qual é a sugestão do Tom para você se livrar disso se eu não disser como é que isso foi criado, né? E como é que isso está empilhado, ok? Então, isso não é um negócio que você desfaz de uma vez por todas. Mas compreender, por exemplo, a realidade mais ampla, e que isso aqui é um videogame, tá? Para citar uma coisa, e que você está jogando através de um personagem. O personagem tem uma entrada e saída no videogame, né? Ele entra, nasce, vive e morre no videogame. Mas o piloto, que é você, consciência, não morre. Você não morre nunca. Você continua experimentando outras oportunidades, outros pacotes de experiência. E se então, a pessoa não acredita nisso, é uma crença também. Quando fala, eu não acredito nisso. Aí é uma crença. É uma não crença sobre isso. Mas isso não é uma coisa que ele propõe para você acreditar. Você sabe disso também. Ele propõe que você experimente na meditação, experiências fora do corpo, visão remota, tem um monte de coisas que você pode fazer para vivenciar, né, e experimentar coisas para você ver que a realidade é mais ampla. Quando você percebe que a realidade é mais ampla e que você é consciência, e a consciência que é o piloto, e que você não morre, então, só para citar isso aí, o principal medo que você tem, que é o da morte, porra, ninguém quer... Eu não tenho vontade de encarar esse processo, mas eu sei que vou encarar. Né? Não é uma coisa evitável, vai chegar o tal dia. Agora, se eu sei que isso é apenas uma mudança de pacote de experiência, né, que o ser que eu sou continua existindo, não é a mesma coisa que um desconhecido total e eu achar que tudo vai acabar, ou que eu vou para o inferno, ou sei lá o quê, né? Então, isso já ajuda bastante, por um lado. Mas, mesmo assim, aquela pilha de crenças precisa ser trabalhada, ok? Então, um lado é você expandir a sua consciência, aprender mais sobre a realidade e começar perdendo o medo da morte, tá? Mas no seu dia a dia, como é que você identifica os medos, as crenças que você tem? A crença fica difícil de identificar, porque muito do que está na nossa cabeça é crença, mas a gente nem sabe, porque já tem ela há tanto tempo que pensa que é verdade. Agora, como é que a gente identifica? Detalhe, tudo que a gente acredita como crença já está enraizada na consciência, a evidência aparecerá para confirmar, mas não é porque essa é a verdade absoluta, é porque essa é a verdade que eu estou criando, e como a consciência que cria, aquilo que você está consciente de ser a verdade é o que vai se apresentar como verdade para você. Né? Então, ainda mais no mundo digital, né, Mário? Aí Perfeito. Perfeito. Além do que, é o seguinte, a sua consciência, ela filtra para você. Você tem determinadas crenças, ela só libera a sua consciência, o seu conjunto de crenças. Você está recebendo um fluxo de informações, está passando pela sua mente, pelo seu ego, e está filtrando. E você acaba só enxergando aquelas coisas que confirmam a sua crença. Exato. E você fica achando que a sua crença está certa. Então, como é que você identifica uma crença, que não é uma coisa com base? Primeiro que é uma coisa que não foi experimentada diretamente, você não aprendeu por experimentar. Pôr a mão no fogo, queima, não é crença. Pôr o dedo na tomada, dá choque, e não é crença. Entendi. Você sabe disso. Né? Agora, como é que você descobre as crenças? É difícil. É mais fácil descobrir através da questão do medo. Porque quando você está numa situação que cutuca aquele medo e a crença que incomoda ele, você tem algum sentimento desagradável. Por exemplo, raiva, nervoso, ou insatisfação, né? Você fica... qualquer sentimento negativo é porque algo que você está percebendo está abalando, incomodando um conjunto crença-medo. Tá?
E aí você... Uma dupla, crença-medo, a duplinha. E, por exemplo, você tem alguém te ofende. Por que alguém te ofende? Te ofende. Né? Alguém fala alguma coisa e você se ofende. Talvez a pessoa tenha falado propositalmente ou não, tá? Mas algo te incomodou. Te incomodou, é um sentimento desagradável, então tem uma dupla crença-medo lá embaixo. E geralmente é de você não estar à altura de alguma coisa. Você está pondo uma cara, uma máscara, né, de ser o fulano de tal, Beltrano, na posição tal, na função tal, sei lá o quê, e aquilo desafia aquela imagem que você está vendendo para você mesmo e para os outros. Tá? Sendo que a imagem que você está vendendo é mais... Você acaba acreditando mais nela do que qualquer pessoa em volta, porque as pessoas em volta conseguem ver que aquilo é só, em geral, é uma imagem falsa. Mas a gente mesmo acaba convencido por conta desse conjunto. Então, o que incomoda você? Quando você se sente ofendido, para dar um exemplo prático, né? Porque, assim, se a pessoa falou uma verdade, eu não precisaria ficar ofendido. Olha, você não sabe tanto deste assunto, sabe? Bom, eu sei o suficiente desse assunto, eu sei pouco, sei muito, não sei quase nada. Se eu não sei mesmo, eu sei pouco desse assunto, eu não precisaria me ofender porque a pessoa falou aquilo. É a verdade, ok? E se a pessoa, o que ela falou é mentira, tampouco eu precisava. Se eu conheço muito, eu conheço de My Big Toe. Alguém fala, você não sabe nada de My Big Toe. Estou me lixando para ver, né? Não estou nem aí, porque como é que vai me incomodar? Eu sei o que eu sei, né? Eu não sei o que eu não sei ainda, mas eu estudo isso há tantos anos, né? Na tradução, eu estudei, quer dizer assim, não tem como alguém me ofender, porque, não, eu posso errar em algum lado, errar é humano, né? Eu posso errar um aspecto ou outro, mas eu tenho um conhecimento satisfatório para mim, continuo estudando, continuo praticando, continuo experimentando, mas assim, eu não tenho que me ofender, se não é verdadeiro, eu não preciso ofender. E se é verdadeiro, eu não deveria me ofender, porque está falando a verdade não deveria ofender. Então, o que fica incomodado? É o ego. Né? E é a questão de eu tenho uma insegurança. Eu tenho medo de parecer mal perante os outros, porque vão descobrir que eu não sou tudo aquilo que eu estou tentando imaginar que sou. Né? Então, é aquele medo de não satisfazer aquela imagem que eu estou vendendo. E aí, quando você vai ver, não é um medo tão grande, não é uma coisa tão séria. E o medo, quando você descobre o medo, né, a única forma é de encarar, mas a gente fez uma postagem conjunto algum tempo atrás, você lembra que vem um cara baixinho falando com um cara mais alto, dizendo, não sei o quê, mas quem é você? Não, eu sou o seu medo, não sei o quê. Nossa, mas eu pensei que você era mais alto. Né? É que quando você põe a luz sobre um determinado medo, você está com aqueles medos escondidos no escuro e eles parecem gigantescos. E quando você confronta, a única solução para confrontar o medo é coragem. Você admitir que não conhece, que não sabe, para você mesmo, né? Não é uma questão nem de uma exposição pública necessária, é você aceitar, olha, não sei, então o que eu posso fazer a respeito? Posso estudar mais? Posso experimentar alguma coisa? E vou aprender, vou praticar, né? E outra coisa é praticar, você não tem, né? Você experimenta, que nem com essa questão, tudo que está sendo dito aqui pode ser experimentado, né? Então você vai olhar, fique, se observe, e pegue e dê uma olhada, cavoque, verifica o medo do que é, admite e fala, não, eu preciso, o que eu precisaria para me sentir melhor? Primeiro, eu já sei que tenho esse medo, então vem daí, eu estou com essa crença de que sou a última bolacha do pacote, mas eu não sei o suficiente disso. Como é que eu resolvo isso? Ou não me interessa saber o suficiente e não preciso manter essa máscara, ou vou estudar mais efetivamente sobre aquilo para ter mais condições de falar e não me sentir minimizado perante ninguém, né? Porque, assim, ninguém sabe tudo. Né? A gente sabe um pouco mais de algumas coisas, um pouco menos de outras, e praticamente nada comparado com o que o todo sabe, né? O que há disponível para aprender. Né? E, Mário, uma coisa assim que, compartilhando aqui com vocês, acho que trouxe para mim assim, muita leveza no coração, porque nesse processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, a gente acaba lutando muito, tendo até raiva. Eu tinha até raiva do meu ego. Ah, ego maldito, sai de mim, não te quero mais. De eu ficar falando assim com o Criador, né, com a fonte, com a minha centelha, dizendo assim, por quê? Arranca esse ego, essa mente, eu não quero mais, que é ele que está fazendo eu sofrer. Só que assim, não é desse jeito, né?
Então, essa questão de transcender o sofrimento que a mente cria, né, e o ego, me levou muito a estudar livros de iluminação, né, que até compartilhei com você no privado. E eu estava lendo muitos livros do Eckhart Tolle, e uma das coisas que o Eckhart Tolle falou é que, e as palestras também, é que o ego é um estado de inconsciência, quando você nem sequer se percebe ele atuando. Quando você entra num processo de autoobservação e você flagra o ego querendo atuar, aí já não é mais ego, porque você está ali, no agora, presenciando a atuação dele. Então, ele não tem mais poder sobre você, ele começa a perder o poder sobre você, porque o ego só tem poder sobre nós quando nós estamos inconscientes, pensando que nós somos ele. Mas quando vem aquela sensação de, opa, peraí, falou isso, eu me senti ofendida. Peraí, então isso, se dói em mim, significa que existe alguma crença, alguma sombra, alguma coisa que precisa ser esclarecida. E aí eu identifico. Então, quando eu estou ali presente, consciente, para flagrar a atuação do ego, conseguir identificar, aí o ego vai perdendo a força. Quanto mais a gente pratica essa autoobservação, mais fraco vai se tornando o ego, mais claro vai sendo quais são as crenças que estão ali nos aprisionando nesse sistema, nesse paradigma, né? Que o ego nada mais é que esse conjunto de crenças. Aí cada uma vai caindo, vai caindo, vai caindo. Né? Então, por isso que o conhecimento, o autoconhecimento e a experimentação, não, eu não vou acreditar só porque alguém está falando. Aqui, por exemplo, vocês não vão acreditar só porque o Tom é um cientista, né? Porque o Mário, a gente fala sobre isso. Não, gente. É experimentação. Vocês vão ter a própria experiência de vocês, mas o primeiro passo ao ouvir uma informação, o que é que o ego faz? Ele vai dizer, opa, peraí, eu já tenho minha crença aqui, não acredito nisso aí que o Mário falou, não acredito, aí a pessoa já vai embora braba. Deu uma oportunidade de quebrar uma coisa, então tudo que vem e confronta é uma oportunidade da gente descobrir um novo caminho, uma nova forma, uma nova experiência. Então, você vai experimentar, ter a sua experiência, aí você vai se libertando pouco a pouco desse ego. Perfeito. Como o Tom disse, o que eu vou citar, que eu já citei ontem, é o provar o pudim. Você não tem nada a perder, você não tem que acreditar. Nós não estamos pedindo para ninguém acreditar em nada, nós estamos pedindo para que você olhe de uma forma isenta, ouça, avalie, experimente e põe em prática. Tente verificar, observe, preste atenção em si, encontre alguma coisa que incomoda e dê uma vasculhada e veja o que está lá por baixo. E veja se o mecanismo não é esse. E veja se você é livre daquilo e com aquele medo identificado e confrontado, se a sua vida não fica mais leve. Né? Exato. E outra coisa, nós estamos falando lá falamos lá do efeito Zenão, daquela questão de largar, sobre a questão de você influenciar a sua realidade. Você tem uma vontade, né, uma intenção de fazer alguma coisa, de obter alguma coisa, né, para você, e aí você está experimentando. Né? Porque outra coisa, nós estamos falando de alguns exemplos aqui do que aconteceu comigo, do que aconteceu com a May, mas não existe... O planeta são quase 8 bilhões de pessoas e não existem duas iguais. Né? Então, você vai experimentar e vai ver que para você algumas combinações, alguma variação, fazendo um pouco desse jeitinho, um pouco do outro, não existe jeito errado e jeito certo. Existem algumas dicas que nós estamos dando, existe experimentação. E você vai descobrir o que funciona ou não para você. O que você tem a perder? Nada, porque você vai pôr em prática. Experimenta de um jeito e vê se funciona. Observa o que funcionou, o que não funcionou. Experimenta de outra coisa, não funciona. Experimenta de outra vez, funciona. O que eu fiz diferente? É na experimentação que você vai ganhar e encontrar o seu próprio caminho. Aqui são apenas dicas e sugestões e experiências dos outros, que são sempre pessoas diferentes. Não é um negócio... em função de sermos diferentes, temos doses diferentes de ego, doses diferentes de medo, doses diferentes de evolução e de experiências diferentes, nós estamos chegando
né, e crescendo por caminhos diferentes. Então, as coisas não funcionam exatamente iguais, como se fosse uma fórmula matemática. Por isso que experimentar também é importante. E você não tem nada a perder. Experimenta, acerta uma, experimenta a outra, não funciona, experimenta a outra, dá certo, e você começa a captar para você qual é o esquema que funciona melhor. Às vezes é um misto de uma coisa e outra. Exato. Muito legal, Mário, isso. Né? Eu achei bem legal também um comentário falando que o conhecimento eleva o ego. Já o autoconhecimento luta para reduzir o ego, é assim que entendo. Eu também entendo isso. E quando a gente fala conhecimento, gente, é conhecimento do autoconhecimento. Não é aquele conhecimento de tipo, eu sou mais inteligente, eu tenho muito conteúdo. Mas imagina, se você não... por exemplo, a Mai que eu sou hoje, com, digamos assim, o ego, né? O meu ego hoje, ele tá uma película mais fina que era antes, que era uma carapaça grossa que não passava nada, que eu até comento, Mário, que eu tinha uma crença religiosa tão forte que eu não lia nada que não fosse recomendado da minha religião. E olha só, eu tive que passar por tipo início de depressão, com falência do meu negócio, e alguém, olha só o universo, a centelha, veio um pastor que estava de passagem na cidade, disse, vocês são empresários, falou assim para mim com Elcio. Vocês têm que ler ler 2 livros aqui, eu vou te falar, que vai ajudar muito vocês, que foi de educação financeira, Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia. Só que a partir desse livro, que eu me permiti ler, que não era da literatura da minha religião, comecei a ler outro, e outro, e outro, e olha eu aqui de novo. Então, assim, esse conhecimento, ele me conduziu para o autoconhecimento, né? Então, são caminhos que... a gente não pode esquecer que o sistema mais amplo de consciência, que é o todo, ele está interessadíssimo que todos nós transcendemos o nosso ego, que todos nós cresçamos, venhamos a expandir na direção da baixa entropia, na direção do amor. Porque ele está junto nisso, está tudo emaranhado. A nossa centelha, nosso eu superior, a consciência individuada, que lembra, gente, que o Mário falou na primeira, ela faz só uma partiçãozinha, ela põe uma gota dela no avatar, e essa gotinha dela vira, digamos assim, como se fosse o ego, entendeu? Fica presa nas crenças e acaba dando vida ao ego. Então, essa consciência, ela quer expandir, e ela expande através da experimentação, do pudim, como diz o Mário, porque senão ia ficar lá só falando que pudim, como é o gosto do pudim, e ninguém ia experimentar na prática o pudim. Então, gente, assim, o autoconhecimento é exatamente isso, você está consciente para observar. Olha, eu até dei um exemplo outro dia que eu estava andando com o meu bebezinho e eu já estava me estressando, porque eu não queria que ele caísse, sujasse o joelho e as mãos ficassem sujas no chão. E como ele ainda não está andando tão bem assim, era impossível, eu estava lutando contra a realidade, né? E aquilo me estressou, só que era o meu ego que estava ali, eu estava inconsciente e o ego lá. Aí eu comecei a ficar brava e disse, nossa, mas o Elcio não desce para me ajudar. Aí o ego começou a ficar com raiva do Elcio, que nem estava lá. No momento que o Elcio chegou, saiu do elevador, o ego já estava falando o que eu tinha que falar para o Elcio. Por que você demorou? Você não sabe que esse menino está numa fase difícil e tal. Só que antes de eu falar, eu acordei. E eu disse, epa, olha a raiva aqui. Olha esse sentimento, olha só. Aí eu me percebi. E ao perceber isso, eu anulei a ação do ego. Peguei no flagra. Então, gente, é prática. É trabalho, né? É trabalho. Eu fiquei assim, uma criança nessa idade faz isso mesmo. É só eu lavar a mãozinha dele, não tem problema, porque eu estou criando caso por causa disso. Então, isso é estar consciente para você pegar o seu ego no flagra e não tem receita mágica. É como o Mário falou, você vai ler um livro aqui, vai se identificar com isso, depois você estuda uma coisa aqui, outra ali, você está sendo conduzido de uma forma que vai se encaixar para quem você está sendo nesse personagem. O que vai acabar aparecendo para você e que vai fazer sentido para você é o que vai mais ser útil para você. Exato. A gente nunca sabe de onde é que as mensagens vêm. Às vezes vem de uma conversa
com uma pessoa que você tropeça no meio do caminho, fala alguma coisa e desperta alguma coisa em você. Eu costumo brincar que é o seguinte, quando você está, vamos dizer, pronto e preparado e atento, às vezes até lendo bula de remédio você cresce. É um exagero, né? Mas a possibilidade está em todos os lugares. E essa questão do conhecimento versus o autoconhecimento, talvez a gente possa expandir ela um pouco melhor com relação ao fato de que vamos chamar de conhecimento ou sabedoria, aquilo que é informação posta em prática, experimentada e que resulta em conhecimento direto, como enfiar o dedo na tomada e a mão no fogo. O dedo na tomada e a mão no fogo é sabedoria, é conhecimento direto. Eu sei, né? Eu experimentei, eu sei. Então eu não preciso acreditar em nada disso. Crença é algo que você acredita, que você não faz a menor ideia e você acha que é daquele jeito. Tá? Ou porque alguém disse, mas o fulano falou. E quem é o fulano? E daí? Você experimentou? Não. Então, não serve para nada. Né? Então, sabedoria, não é conhecimento, não é sabedoria. Sabedoria é algo que você tem por experiência. Então, é disso que nós estamos tentando falar. E é claro que, no final das contas, como eu disse um pouco antes também, todas as atividades aqui são de crescimento, de aprendizado, de autoconhecimento. Porque a gente não aprende pelos outros. A gente até interage com os outros e aprende sobre nós e a gente cresce. E aí a gente pode servir de exemplo para os outros, da mesma forma que alguns servem de exemplo para nós. Né? A gente tem, por exemplo, o Eckhart Tolle, tem o Tom, né? Tem várias pessoas ao longo da nossa vida e da nossa experiência. Você citou essa questão de livro que você passou e você nunca sabe de onde é que a coisa vai surgir. Às vezes ela não parece isso. Eu estava enfrentando algumas dificuldades no trabalho, era uma empresa nova canadense, tem um chefe canadense português que estava lá, uma vez me presenteou com um livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficientes. Chamava-se Stephen Covey, o autor. Tá? E aí você olha aquilo e você fala, acho que é um livro para trabalhar melhor, para desempenhar melhor a minha função, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficientes. E aparentemente começa, e você fica com a sensação que é aquilo, e agora, quando você começa a pôr em prática, experimentar, porque as ideias são realmente boas, e você começa a crescer, você descobre no fim que aquilo era alguma coisa extremamente contribuinte para o autoconhecimento. Porque como é que eu vou crescer se não é descobrindo as necessidades de crescimento que eu mesmo tenho dentro de mim? Né? E trazendo coisas que contribuam para isso. É só assim. Então, é um livro quase filosófico. Se você, depois que você compreende, você cresce, e você começa a crescer e crescer. Quando você volta e olha para aquele livro, eu falo assim, minha Nossa Senhora, aquilo foi uma iluminação na minha vida. Porque, por exemplo, me fez pensar, há 20, 30 anos atrás, sobre, olha, um exercício que ele fala, um exercício que chama-se de eulogia. Pelo menos ele chamava dessa forma. Então, o que é isso? Você imaginar, não tem nada de mórbido disso, você vai entender. Você imaginar daqui a, sei lá, 30, 20, 50, 100 anos, você, no dia do seu enterro, as pessoas em volta de você falando alguma coisa ou pensando alguma coisa sobre você, e o que você acha que essas pessoas estariam dizendo sobre você, né? O que você, se quiser fazer o exercício diferente, o que você gostaria que essas pessoas tivessem identificado como as coisas positivas da sua vida. E não é uma preocupação do que eles estão pensando, não. É só para você se olhar com o olho do outro, né? Olhando de fora para dentro, para você ver, não, que tipo de pessoa que eu gostaria de ter sido se eu pudesse estar vendo essa cerimônia lá na frente. E você está aqui hoje. Agora, se você não pensar aqui hoje em que vida você quer levar e que tipo de ser você quer vir a ser, né, em que direção você quer caminhar, depois, de repente, um dia vai chegar esse dia e você não vai ter chegado a lugar nenhum. Então, isso fez uma diferença gigantesca na minha vida. Por estar fazendo aquele exercício a sério, me colocar naquela situação, e eu acabei definindo um tipo de perfil de valores para mim que eu gostaria de ter atingido e chegado e vivido por eles, né? Não para impressionar ninguém, né, no final da minha vida, mas para eu ficar feliz com a vida que eu levei. E isso mudou a minha vida. Né? E eu não percebi na primeira página do livro, às vezes nem na última, mas quando eu pondo aquilo em prática e evoluindo e crescendo, é quando eu olhei para trás e percebi isso. E naquele momento foi ideal para mim, caiu que nem uma luva. Né? Como o My Big Talk caiu mais recentemente, com uma explicação sobre a realidade mais ampla e o seu funcionamento. Mas
como é que eu poderia estar chegando nisso aqui hoje se eu não tivesse amadurecido o suficiente, passado por todas essas experiências que eu tive antes? Né? É verdade. Inclusive vocês que estão aqui, pessoal, assistindo, tanto ao vivo como depois, quem estiver assistindo esse conteúdo, com certeza você tem história para contar. Como foi que você foi chegar aqui, né? Imagina se eu fosse perguntar como é que vocês chegaram aqui. Cada um vai ter um caminho, você vai ver que tudo foi, enfim, tudo foi te conduzindo para você chegar até aqui. E você vai continuar sendo conduzido. Agora, uma atitude muito interessante, Mário, para a gente sempre ter nessa nossa jornada de expansão é sempre buscar as respostas internamente. Porque a gente está aqui conversando, compartilhando tanto o nosso conhecimento quanto a nossa sabedoria, levando em conta que sabedoria é um conhecimento experimentado, experienciado, e conhecimento são as informações que a gente lê, estuda. Então, assim, quando eu compartilho, tem coisas que são, assim, total sabedoria, que são as minhas experimentações. São coisas que ainda estão no nível do conhecimento, mas eu estou trabalhando. Então, quando você busca a resposta, tipo... Eu ficava buscando assim, aí eu comparava uma coisa com a outra, e eu confesso para você que isso que o meu ego fazia muito, e que de vez em quando ele tenta fazer. O que o Tom fala, o que não sei quem mais fala, aí fica comparando. Isso não é uma coisa saudável, né, gente? Porque aí você fica tentando encontrar a verdade através do conhecimento e não da experimentação. Estão aí vários mestres, vários professores. A vida é o nosso melhor guru. É a nossa própria vida, o nosso próprio pacote de experiência, né? É o nosso maior guru. Por quê? Então, eu pego a informação daqui, eu estudo ali, eu estudo acolá, e aí eu peço para que a consciência maior me oriente na compreensão disso. Né? Então, não é uma consciência que exclui um e pega o outro, não. É uma coisa que vai fazer sentido para você. Vai chegar um momento que a experimentação vai vir e vai vir aquele clique. Eu até compartilho, Mari, como foi que veio o clique de que a gente não vive só uma vez. Né? Esse termo ficou, assim, digamos assim, batido pela religião, né? Que é reencarnação, mas que o Tom usa uma outra palavra para substituir esse termo lá, pacotes de experiência, né, que ele usa, o termo em vez de reencarnação. Enfim, mas assim, então, como eu vim de um background, de uma religião que não aceita de jeito nenhum a existência de vidas, várias vidas no jogo aqui, né, somente uma, então, mesmo na época que eu estava estudando tudo isso, eu estava no nível do conhecimento. E olha, eu vou contar um segredo. Eu já tinha o canal Temporariamente Humana, mas eu ainda não... Eu estava no nível do conhecimento. A ficha não tinha caído. Não tinha internalizado essa questão das muitas vidas. Aí um dia a gente foi passear num local que tinha uma casinha, mas era uma casinha na montanha, um lugar que tinha neve. E ela era preservada há mais de 100 anos, aquela casa. Ela tinha virado como se fosse um museu. Era preservada porque uma família havia morado lá. Aí tinha uma foto da família que morou lá, uma foto preto e branco. E aí você olhava a casa e tinha os objetos. Aí eu lembro que eu olhei a foto daquela família e fiquei pensando, meu Deus, eu não queria ter nascido nessa época. Que lugar horrível, que condição horrível. Eu não queria ter nascido nessa época, eu falei. E na hora, gente, alguma coisa aconteceu que... Plum. E quem disse que você não viveu nessa época? Quem disse que você não passou por coisas assim? Né? Porque aí naquela hora eu flagrei que eu não acreditava, no sentido de que eu não... Enfim, que eu ainda tinha crença, né? Aí eu disse, nossa, foi... E eu não sei como explicar para vocês, gente, porque foi simplesmente um insight, uma percepção, um negócio. E quando a crença contrária assim, caiu, foi uma sensação de leveza, de libertação, e eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Eu não sei explicar, gente. Cada vez que você olha para alguma coisa que um dia foi uma crença que te limitou, quando você transcende em um dado momento, de forma prática, você vai sentir uma leveza.
você vai sentir uma sensação de crescimento, uma sensação de expansão. É só você sentindo. Com certeza, todo mundo aqui já sentiu isso, sabe? Mas não dá para explicar com palavras. Naquele momento, o conhecimento se tornou sabedoria, né? E eu até consegui acessar, Mari, algumas, igual aconteceu com o Tom, que lembra de algumas, eu consegui acessar insônia, eu consegui ver algumas imagens que fizeram sentido, mas que foram úteis para eu entender o que eu estou passando hoje aqui, viver o que eu estou fazendo hoje aqui. Enfim, é só compartilhando uma experiência que eu acho que ajuda um pouco as outras pessoas a se sentirem também, porque eu estou nessa jornada também junto com vocês. Eu não estou assim, tipo, iluminada, eu até falo, uma vez eu... É importante a gente deixar claro aqui o seguinte, né? Porque tem algumas pessoas que transmitem isso de uma forma que às vezes leva a má compreensão, tá? Se não... Vamos assumir que a pessoa está tentando ensinar com boa vontade, mas talvez não esteja usando a melhor explicação, a melhor metáfora. Esse negócio de você... Não existe um ponto onde você fala, me iluminei, aí virei luz, né? Eu ficava esperando, né, Mário? Já te falei isso. Então, assim, veja, a consciência fundamental, a fonte, é um processo em crescimento, é um processo em evolução. É óbvio que hoje ela tem um tamanho tal que a gente mal consegue compreender e ela tem uma competência tal que ela cria uma realidade como essa, que é uma de milhares e de milhões, né? Então, assim, é uma fonte de um poder incrível. Mas ela começou do zero, começou zerada. Né? Como todos nós começamos em algum ponto zerados e estamos todos evoluindo como consciência. Então, não é uma coisa... E outra coisa, não é uma coisa que tem um fim previsível. Como é que a gente pode prever qual é o fim para a evolução da consciência que nós somos e para a evolução da consciência maior da fonte como um todo? Não estamos nesse ramo. Isso é uma coisa que vem há bilhões de anos, a gente não sabe. E estou falando em anos, porque qual é a unidade de medida do tempo da fonte, né? Nem vamos discutir isso aqui. Eu estou tentando explicar de forma que a gente entenda aqui. Mas, assim, então, o que acontece? Em geral, né, a gente vai acumulando informações, conhecimentos, experiências, juntando uma coisa aqui, vendo uma coisa lá, e tem hora que algum evento, o que eu percebi para mim, né, que vem e dispara como se fosse queda de ficha telefônica antiga. Exatamente, né? É isso que Você eu quis põe dizer. ela ali dentro, ela cai lá, blá, 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 e aí faz aquele barulho, mexe com todas as outras fichas lá dentro, e tudo aquilo que estava rodando por ali, e estava faltando uma peça para encaixar, o quebra-cabeça meio que... Aí você fala assim, minha Nossa Senhora, você tem uma sensação de iluminação, por assim dizer, né? Que você ouve até o barulho das fichas. Você fala, não, nossa... eu queria sair correndo, Mário. Eu ficava, então, meu Deus! Finalmente, aqui... Eu não sei explicar, gente. O Mário está falando aí exatamente isso. Com certeza outras pessoas também sentem. Mas a questão que eu queria trazer, May, é a seguinte, é que seja lá qual for a forma que a pessoa perceba, quando você perceber uma situação dessa, você vai saber o que está acontecendo com você. Exatamente. Né? E ela começa, eventualmente, em patamares menores, com coisas menores e menos perceptíveis, e cada novo... Mas é por patamar. Então, você chega... É como se tivesse subido um degrau, né? Deu aquele... Né? Caiu aquela que você caiu, está num outro degrau. Aí, naquele degrau novo, você tem um monte de livros novos, de informações, de experiências, e você começa a acumular, e vai, e volta, e experimenta, e, de repente, cai uma outra ficha, e você muda de patamar. E recomeça o processo sempre num novo patamar. Então, a gente não sabe, né? Não tem limite para dizer que vai ser uma iluminação. Quer dizer, ela pode ser pequena, média, grande, gigante, e vai continuar acontecendo. Não é que você chegou, não existe piques, né? Cheguei, né? Não é um ponto de chegada, mas assim, a sensação é que são pequenas vitórias. Fantástica. Pequenas chegadas, né? Então, mas às vezes algumas delas, principalmente a primeira vez que você percebe uma significativa, né? Quando por exemplo, eu sempre cito uma que foi muito fantástica para mim, foi o descobrimento do tamanho da minha ignorância. Caíram uma série de fichas e eu até então me achava maravilhoso, descobri que não era nada disso.
E aquilo me deu até aquele... Minha Nossa Senhora, quanta besteira eu já falei na vida, né? E aí foi um momento assim de iluminação gigantesco. E aquilo eu fiquei até eufórico na hora. Porque assim, eu fiquei feliz, olha aí, você ficou feliz porque descobriu que era ignorância, porque foi no momento que eu comecei a crescer. Porque se eu me achava maravilhoso, eu não ia aceitar que tinha espaço para crescimento. Então, aquilo para mim foi gigantesco. E assim teve outros, mas é claro que alguns acabam ficando como o momento para você, mas você vai sempre ter novos momentos e sempre ter novas iluminações e sempre ter novos crescimentos. Né? Não é uma coisa que se preveja um fim para isso. Não é que você chegou e ficou perfeito e agora você acerta todas, acerta os números da loto, você sai voando pela janela, né? Você continua vivendo aqui com determinadas regras de jogo, interação, gravidade, luz, velocidade da luz, né? Tem coisas que são as partículas, o decaimento, tudo, a realidade continua funcionando, só que você a percebe de outra forma, e isso é fantástico. Agora, se você achar que chegou e que agora é o campeão, né, o ego assumiu de novo. Né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Mário, o que eu acho bem interessante sobre isso que você está falando é que eu sempre falo para eles aqui do livro Sete Fala, que inclusive foi através disso que eu conectei muita coisa do My Big Toe. E o que eu acho interessante como o Sete é uma consciência de outra densidade de consciência, de outra atmosfera, né? Que já sabe coisas que a gente ainda não sabe, eu vi humildade. Gente, a gente fica assim, sabe aquela coisa de blow your mind, o que ele fala, e ele fala assim, olha, o que eu vou compartilhar aqui, né, é a minha experiência, sendo que eu já vivi e eu já, descartei mais corpos do que eu possa contar. Mas é a minha experiência, o universo é muito maior do que o que eu conheço e tem coisas que eu ainda não sei. Gente, olha só, uma consciência canalizada numa... Aí isso trouxe para mim, eu digo, meu Deus, olha só, e quantas pessoas estão aqui, né? E eu me vi nessa situação achando, não, porque essa é isso e aquilo. Não, olha só, uma consciência que fala tanta coisa que não dá para a gente conceber, diz, olha, essa é a minha experiência, eu vou compartilhar com vocês o que eu conheço até aqui, mas é muito maior. Então, eu achei muito interessante isso. Então, isso mostra o quê? Realmente uma consciência em expansão. Aí eu fiquei pensando, eita, imagina o tanto que ainda tem que expandir. Mário, o Elcio achou a foto da casa. Foi tão marcante esse momento que a ficha caiu sobre as muitas vidas que a gente tem que eu bati foto. Esse é o local onde aconteceu o caimento da ficha sobre a... Nossa, parece a casa do Daniel Boone. De quem? Daniel Boone é um explorador americano da época dos índios, que tinha aquelas casas de tronco de madeira. Exatamente. Essa casa aí, ela está preservada e como a família vivia. E você dá para ver que tem neve aí. A gente foi numa época que a neve já tinha derretido, mas isso aí fica branco de neve. E a família vivia aí. Então, isso fez com que eu olhasse para a foto que estava da família e olhasse para essa cabana e pensasse, meu Deus, que época ruim para a pessoa vir para a Terra. Ainda bem que eu nasci nessa época de agora. Aí veio a centelha e falou, e quem disse que você não viveu nessa época aí? Né? Aí veio assim, né? Aí veio igual a letrinha do Matrix, assim. E eu queria sair correndo, que eu me senti... Gente, eu não sei explicar. É o momento que cai a ficha. Bem, eu vou comentar uma coisa com você. Essa questão de você imaginar quantas vidas você já pode ter tido, vou dizer uma coisa, arrisco a dizer aqui, quem está nos assistindo e interessada nesses assuntos, isso não é experiência que você adquire, você quando entra zerado, você nem pensa nisso, você nem consegue imaginar o que seja isso. Se você está aqui acompanhando esta live, interessado nesse tipo de tema, a probabilidade é que você tenha tido dezenas, centenas ou milhares de vidas, porque, salvo que você tenha sido um desempenho fantástico,
acima da média de toda a maioria, né? Nós passamos por muita coisa para chegar no ponto de poder considerar essas possibilidades. E, assim, nós somos uma parcela, né, seja lá quantas centenas ou talvez milhares de pessoas estejam nos acompanhando aqui, uma parcela mínima da totalidade da população disponível. Quantas pessoas estão por aí preocupadas em expandir a consciência, em crescer, em evoluir? Claro que hoje a gente, com os meios de comunicação, acaba entrando em contato com muitas dessas pessoas, fica com uma sensação super positiva, que é realmente para ser positiva, mas ainda é uma parcela mínima da humanidade, né? Ainda é. Agora, essa quantidade aumentando, ela vai criar massa suficiente para impactar aos outros e ajudar também. Mas ainda é uma parcela pequena. E quem está aqui, provavelmente, por estar aqui simplesmente, já é a garantia de que passou por dezenas e centenas de experimentações anteriores, de pacotes de experiência, e cresceu o suficiente para considerar a possibilidade destas ideias. Mas já passou por muita coisa, né? Como você disse, nossa, eu não gostaria disso aqui, né? Que bom que já foi, porque não é para frente, é para trás, porque você já provavelmente experimentou. E eu fiquei com pena da família de ter nascido naquela época e ter vivido aquela experiência. Então, primeiro eu olhei e fiquei com pena da família. Nossa, coitado, que azar ter nascido nessa época e morado nessa casa. Eu pensei, ainda bem que eu não morei nessa época e nasci nesta. Olha o ego falando. Aí, na hora, a Centelha me fez uma pergunta. E quem disse que você não nasceu nessa época, não estava vivendo nessa época também? E quem disse, quem sabe, essa mesma família já não esteja morando, já não esteja aqui, né? Nessa época aqui também. Não sabemos. Só sei que nada sabemos, mas tudo é possível. Veja, as probabilidades, May, são o quê? Porque a gente sempre fala em probabilidades aqui, possibilidades, né? É que a possibilidade existe de que a gente tenha vivido uma vida atrás da outra, muitas vidas, com pequenos intervalos, daqui para trás, sei lá, até a época das cavernas. Então, a chance de a gente ter experimentado uma montanha de coisas é enorme. Agora, com toda essa questão, é sempre também importante lembrar, né, e o Tom sempre ressalta isso, eu acho legal, tem N aspectos do que ele ressalta que eu acho legal, e esse é mais um deles apenas, e eu assino embaixo. Você não tem que se comparar com ninguém, né? Você pode usar outras pessoas como um modelo de objetivo de um lugar aonde chegar, tudo bem. Você quer se desenvolver neste assunto tanto quanto aquela pessoa, tudo bem, não tem problema nenhum. Você não tem que se comparar com ninguém no sentido de eu sou melhor ou eu sou pior, eu preciso alcançar, eu preciso ultrapassar. A única regra de medida, porque não existem duas pessoas nesta trajetória fazendo o mesmo caminho, né? Todos os 8 bilhões que estão aqui chegaram aqui de algum jeito diferente, em combinações diferentes de experimentações. Não tem dois iguais. E você não sabe, nem tem como saber em que pé o outro está. Você olha de fora, você imagina coisas sobre o outro, mas não faz a menor diferença porque você nunca vai saber, porque você só dá conta de si. Então, a sua régua de comparação é você mesmo. Hoje, eu estou melhor que ontem, aprendi entre ontem e hoje alguma coisa, pratiquei algo, cresci, né? E 10 anos atrás, e 50 anos atrás, estou conseguindo agregar alguma coisa? Porque tudo que eu agregar à minha qualidade de ser, eu vou levar comigo para a centelha, né? Para a consciência individuada, ela já está com isso, não é verdade? Porque o avatar é só um representante físico da consciência fundamental, da consciência que eu sou. Então, tudo isso está se comunicando, e aonde quer que eu vá, em qualquer outro pacote de experiência, o que eu crescer aqui, eu vou levar como benefício para as vidas seguintes, em termos de crescimento. Eu já parto de um patamar melhor, que eu posso aproveitar, usar e acrescentar, ou até depreciar e fazer perder, dependendo da atitude que eu tenho. Mas, claro que quanto mais, com mais clareza eu estou enxergando as coisas, mais probabilidade que eu tenho de estar desempenhando e aproveitando cada vez mais, né, para contribuir para o meu próprio crescimento. Exatamente, muito bom, Mário. E quando o Mário fala isso de comparação, não apesar da gente ter falado, e a gente fala, claro, né, dos estágios de expansão,
Não quer dizer que as pessoas que não estão assistindo essa live, eu não gosto desse Não, assunto, elas são menores, piores, não. né? Eu já vi algumas pessoas retrucando. Ah, quer dizer então que vocês são mais evoluídos. Não é essa a questão. Todos são importantes para a fonte e todos estão no estágio. Eu gosto que o exemplo que Abraham dá, que faz entender muito bem, que é os estágios da nossa vida, do corpo, né? Um bebezinho, um adolescente, enfim, os estágios da vida, que são estados de consciência. Né? Então, eu não vou exigir do outro aquilo que a consciência dele não pode. Então, eu amo essa frase, cada um está fazendo melhor com a consciência que tem. E não significa que se você está aqui, olha, eu até lembro, nessa vida, nesse pacote de experiência, Mari, eu nunca ia estar numa live como essa. Hoje eu estou aqui como hoster, né? E nunca que eu ia estar, eu ia dizer, esses negócios não é de Deus, não, esses negócios aí é só perdição. E olha só, então você nunca sabe o que pode acontecer quando aquela pessoa que não parece evoluída virar a esquina. Né? Então não tem como a gente saber. Vai que aquela pessoa que não parece evoluída, ela lá na frente, ela se depara com a oportunidade dela, né? Então... Bem, todos, isso é uma coisa mais importante de tudo. Né? Qualquer comparação com o outro, seja para se sentir melhor ou para fazer o outro se sentir minimizado... Ou a gente se sentir pequeno também, né, Mário? Ego também. É por isso, exatamente, nesse sentido mesmo que você está falando, que eu também estava falando, de não se comparar com o outro. Porque a gente não pode se comparar com o outro nem por uma questão de se sentir melhor ou pior. Eu justamente trouxe isso à tona, porque às vezes a gente fica lá, nossa, estou tão atrás. Eu passei por uma fase dessa. Quando eu descobri o tamanho da minha ignorância, eu falei, nossa, desperdicei minha vida toda. Até que eu fui descobrir que não desperdicei, porque se eu não tivesse usado a minha vida toda, eu não teria chegado àquele momento de clareza, né? Mas no primeiro momento eu fiquei estressado comigo mesmo, porque eu falei, nossa, eu me achava tanto e desperdicei tempo não crescendo. Não, eu estava crescendo, só que eu não entendia como é que a coisa era, até que eu consegui chegar num ponto que eu comecei a entender. Então, bom, isso foi só um exemplo, mas o fato é que uma das principais lições de humildade é você perceber o seguinte, que hoje em dia aqui a gente tem discriminação por qualquer coisa, né? As pessoas estão brigando porque eu sou do sexo X, do sexo Y, da cor X, da cor Y, né? Tudo é motivo para... Veja, se você olhar o esqueleto, você não sabe, se olhar só o esqueleto, são todos iguais, você não sabe dizer quem é melhor e quem é pior, né? O melhor e pior são rótulos que a gente põe indevidamente por ignorância. Agora, se você pensar que nós somos consciência, aí nós somos mais iguais ainda, não existe diferença, né? Nós somos todos origem de uma mesma fonte, filhos de uma mesma mãe. Exato. O comentário do JP, muito legal. JP. Esse comentário achei muito interessante, fala sobre números aí, ó. Né, Mário? Em proporção de quantidade de gente habitando a Terra, então tem mais almas jovens, né? Se fosse fazer uma matemática assim. Veja, esse é um ambiente muito propício, segundo o Tom descreve, vamos dizer, com o tipo de regra de funcionamento que tem aqui, é um ambiente muito positivo, né? E outra coisa, ele existe hoje num momento em onde a gente tem essa possibilidade tecnológica que não existiu antes, como naquela época da casinha lá que você citou, e tudo isso permite uma possibilidade da gente vivenciar coisas que estão acontecendo do outro lado do planeta. A gente está vendo como se fosse no vizinho, né? Então, a gente pode se comunicar, atingir milhares de pessoas numa comunicação dessa, compartilhamento de experiência, recebendo dúvidas e perguntas de pessoas de lugares diferentes do mundo. Então, essa oportunidade que existe hoje, dessa, vamos dizer, comunicação global, é quase similar à rede de consciência, de alguma forma, e ela permite um momento de evolução como oportunidade, porque só isso não vai causar nada, mas te dá uma oportunidade gigante para aqueles que souberem aproveitar isso, né? Então, isso atrai, com certeza, mais pessoas para cá neste momento, né? E outra coisa,
o jogo é interação, né? Então, quanto mais pessoas aqui disponíveis, mais interações a gente tem, além da possibilidade da interação remota, né? Então, isso tudo contribui nessa direção do crescimento. Agora, a própria fonte pode dar início a outras consciências, porque ela só precisa de pegar um pedaço dela e pôr aqui para jogar. E projetar. Ela pode transmitir um conhecimento inicial mínimo, médio, similar ao da média, ela também pode, então, pode ter consciências aqui que foram postas recentemente pela fonte, como parte dela, com conhecimento básico já do momento médio, né, para começar a rodar, para dar mais interação. Também é possível. Vindo de outras fontes, veja, um monte de possibilidades existem para cobrir essa hipótese do porquê que o crescimento é tão grande. Mas a questão principal é que este momento ele permite, né, a gente pode aproveitar como seres, como conjunto de seres, muito bem esta possibilidade de comunicação e de informação, como pode desperdiçar. Mas é um momento diferente da história da humanidade em termos de recursos. É, interessantíssimo. É verdade. Então, assim, a fonte é inteligente, né? Não vamos esquecer disso. E, assim, super, mega, ultra power inteligente, num nível que a gente não pode conceber. A fonte máxima, né? Então, ela só vai colocar aqui a quantidade que ela perceber que for útil para o próprio crescimento dela, porque a formiguinha crescendo, ela cresce. A Mai, o Mário, a Lila, a Tânia, a Luzia, né, o Matias, a Aline, todos que estão aqui crescendo, ela cresce também. Então, se ela percebe inteligentemente, agora a interação está melhor, porque a gente cresce através do que, gente? Interação. É interação. E aí, agora a interação está melhor, tem a internet, tem... Olha nós aqui, quantos nós estamos? Gente, mais de 1.000 pessoas, 1.082 pessoas interagindo aqui sobre expansão de consciência. Quando, na época antiga, que ia ter essa oportunidade? Então, agora, o mundo está sendo mais propício para que um número maior de consciências possam interagir entre si e o resultado dessa interação é a expansão de todos que estão envolvidos no processo. Olha aí que legal, então ninguém está expandindo sozinho. É por isso que fala que quando a gente se ilumina, no sentido de mais fichas caindo, você compreendendo melhor as regras do jogo, as pessoas à sua volta também são beneficiadas. É impressionante. Aí um vai contaminando o outro com a expansão e o seu exemplo vai chamando, vai arrastando mais pessoas, vão vendo o teu resultado. E assim a gente expande coletivamente. Através da nossa expansão individual, a gente vai provocando a expansão coletiva. Por isso, o autoconhecimento é o caminho, né? Mário, que conversa legal, gente. Então, hoje a gente falou, né, sobre decaimento, efeito Zenão, vontade e intenção. Falamos da questão que é muito importante a gente colocar a nossa vontade, a nossa intenção, quando você está visualizando, quando você está... o Mário deu o exemplo da intenção dele de traduzir o livro. Foi algo muito forte ali. Então, ele colocou aquela intenção e a vontade dele cresceu e, naturalmente, ele foi tomando as ações. Então, é você botar a intenção e soltar para o universo, deixar, como alguém falou, as partículas trabalharem em paz e vai se distrair com outras coisas, fazer outras coisas e confia no processo. Então, isso foi o que a gente falou hoje. A gente vai ter amanhã... Deixa o leite tranquilo que ele ferve. Isso, exatamente. Transborda. Você já fez sua parte. Agora alguém falou assim, então não pode visualizar toda noite? É porque tem um exemplo, Mário, que Neville Goddard dá para você visualizar à noite. Aí tem uma senhora americana que ela passou 4 meses toda noite visualizando que ela ganhava uma determinada quantidade de dinheiro na loteria. Só que ela tinha uma intenção de quê? De salvar os sobrinhos dela que estavam sob a tutela do governo, do Estado, porque o irmão dela tinha falecido e ela era a única parente próxima para ficar com as crianças. E como ela era muito pobre, o governo não deixou a guarda das crianças e deixou as crianças num abrigo.
Aí ela colocou assim, eu vou ganhar na loteria para pegar a guarda dos meus sobrinhos, porque eu não aceito eles serem adotados por outro. Aí ela leu O Poder do Subconsciente e ficou visualizando que ela ganhava tantos milhões, X, um número exato, toda noite. Só que de dia, ela vivia a vida dela normal, fazia as coisas tranquila. Aí um dia aconteceu, né? Mas não quer dizer que é toda hora que você vai ficar... Repetição pode ser reforço, e que nem eu estava fazendo de noite, provavelmente estava entrando num estágio já mais tranquilo, mais calmo, mais meditativo, mais em contato com o ser que ela era, e ela reforçava a intenção. Isso não é problema. O problema é fazer isso por ansiedade. Nossa, eu preciso, deixa eu relaxar aqui e deixa eu pensar de novo, para reforçar para isso acontecer mesmo. Eu estou exagerando aqui, representando, mas no fundo é mais ou menos isso que acontece. Quando a repetição está ligada à ansiedade, isso é negativo, isso é ego. Agora, você reforçar, botar mais energia de uma forma tranquila para insistir naquilo, para reforçar, aumentar a probabilidade daquela possibilidade ocorrer, não tem problema. Agora, como eu disse, experimenta de um jeito, experimenta de outro. Para algumas coisas vai funcionar de um jeito, para outras vai funcionar de outro. Estabelece o melhor padrão para você. Não existe certo e errado. Uma coisa que não vai ajudar é a ansiedade. Exato. Repetir por ansiedade vai trabalhar contra você. Reforçar com sabedoria, com tranquilidade, vai colaborar, provavelmente. Mas experimenta de um jeito, experimenta de outro. Exato, perfeito, Mari. Isso que eu acho legal, gente. Não é receita de bolo. Essas técnicas de visualizações são sugestões de práticas que você pode usar. E como o Mari falou, experimenta, gente. Tem tanto, experimenta o que você não sentir. Não tem medo, experimenta. Exatamente, flui mais leve para você. E não é porque funcionava assim, exatamente assim, para o Neville Goddard ou para a Cíntia, né, a americana que ganhou na loteria, que você vai fazer igual, que tem que ficar 4 meses também, que você tem... Não, você vai sentir. Por exemplo, eu fazia o quadro de visualização, que era no início, né, que é aquele ensinado no documentário Segredo, que põe a foto, aí você põe todo dia, quando eu acordava, eu olhava, eu passava ali, eu olhava, até que chegou um momento que eu percebi que aquele quadro não estava me fazendo bem. Mas é uma coisa que é ensinada no Segredo. Mas a culpa é da técnica do quadro? Não, porque para várias pessoas funciona, mas para mim não estava funcionando, porque eu coloquei sonhos que pareciam tão distantes. Por exemplo, um deles foi escrever o livro. Hoje não está mais distante, hoje já aconteceu. Mas naquela época era uma coisa assim absurda para mim. Aí eu coloquei vários sonhos lá e eu passava e dizia, nossa, mas vai demorar. Nossa, aí aquilo me gerava ansiedade, toda hora passar no quarto e olhar aquele quadro. Aí eu senti uma intuição de pegar as imagens do quadro e botar tudo dentro de uma caixinha. Aí eu escrevi Caixinha dos Sonhos, botei tudo na caixa. Aí de vez em quando, inclusive hoje eu estava pegando a caixinha. De vez em quando eu lembro, eu pego a caixinha e olho imagem por imagem, visualizo. Sem estresse. Sem estresse. Aí fecho de novo, deixo longe da minha vista e vou viver minha vida. E várias coisas da caixinha. Assim funcionou melhor para mim. Mas tem gente que funciona o quadro, você ficar olhando ali, se você não gerar estresse. Então, conhece o teu sistema de orientação pessoal, que é as tuas emoções. Gerou estresse, gerou ansiedade, para o que você está fazendo. Essa visualização não está te ajudando, está só fazendo efeito zenão. Agora, quando você está se divertindo na visualização, você está sonhando, está sentindo coisa boa, tá legal. Aí solta aquilo ali e vai cuidar da tua vida. Pronto. É assim, gente. Não tem segredo, né, Mária? Não tem, é só você sentir. Cada um vai... Ninguém é igual, né? 8 bilhões de pessoas no mundo, cada um vai sentir de um jeito. E o melhor é isso, você pode experimentar, você não está pagando imposto para experimentar. Experimenta de um jeito, experimenta do outro, né? E percebe a autoobservação, ouve a intuição, né? Você dá aquela acalmada, pergunta, ouve a resposta, né? Presta atenção nos sinais, né? Esteja atenta. Mas, assim, realmente, como regra geral, o que você vai trabalhar contra você quando envolve estresse, quando envolve sentimentos negativos. Você está estressado, está ansioso, isso não vai colaborar realmente. Então, larga
e tenta de outra forma, experimenta de outra forma, mas experimenta de um jeito, experimenta do outro. E aí vai dizer, não, funcionou do jeito que o cara falou, não do jeito que o outro falou. Não, para você funcionou daquele jeito, e para aquele cara também, mas para o outro funcionou de outro. Né? Não quer dizer que esteja errado, né, Mário? Não quer dizer que esteja um jeito errado, um jeito certo, um melhor, outro pior. Né? É o que é bom para você que é bom. Exatamente. Então, perceber os seus sentimentos. Mário, olha aí que coisa maravilhosa. Não vamos esquecer do nosso recado. Amanhã temos o 3º episódio, onde vamos falar de relatividade, velocidade da luz, limites da programação. Nesse dia a gente vai falar um pouquinho sobre as regras do jogo aqui, quais são as limitações de estar temporariamente humanos. E temos o workshop que o Elcio colocou aqui na tela, o workshop Despertar 2.0. Gente, que maravilha vai ser, hein, Mário? Brasília, 12 horas de conteúdo. Brasília. Finalmente o retorno, né? Nós começamos em São Paulo para ir para Brasília e fomos interrompidos, né? Mas, assim, a procura está bem interessante, vai ser muito legal, vai ser mais uma oportunidade de trocarmos ideias, de estarmos presentes, de praticarmos algumas coisas. Vai ser muito bacana. Vai ser muito legal. Então, gente, dia 18 de dezembro aqui em Brasília, vai começar de manhã, 8 da manhã, terminando 8 da noite. Então, vai ser um workshop imersivo mesmo, 12 horas. Claro que vai ter intervalo, né? Essas coisas e tudo. Mas vocês já viram que rapidinho passa 2 horas aqui, a gente falando, e a gente nem falou nem 10%, né, Mário? Nossa, e pessoalmente, então, é aí que você não percebe mesmo, né? Nós resolvemos, inclusive, estender o horário, porque aqui a gente fez das 9 às 5, praticamente, né? Isso. E aí, em Brasília, nós vamos ter 12 horas, com os devidos intervalos e breaks e tempo de almoço. Por quê? Mas para dar mais espaço para a gente interagir mais, porque o outro foi muito bom, mas a gente gostaria de ter interagido mais ainda, e dessa vez nós vamos ter essa oportunidade. A gente sentiu, conversando com o Mário, a gente sentiu que o outro, assim, a gente falou meio correndo, né? Assim, por conta do tempo mesmo, que a gente não tinha muito, mas foi muita coisa legal. Além do que, a gente decidiu introduzir alguns exercícios práticos aí também, né? Alguma coisa, a gente vai ter o brinde dos binaurais para poder usar com alguns dos exercícios, vai ter meditação. Então, a ideia nossa é fazer algo um pouco mais profundo do que a gente já fez também, vivendo e aprendendo e evoluindo, né? Exatamente. Aí, ó, o workshop Despertar evoluindo cada vez mais. Por isso 2.0, né? Sugestão sua, eu achei muito legal. E se você quiser levar o workshop Despertar para sua cidade, fala com o Mário, fala com a Mai, que a gente estuda a possibilidade, viu, gente? Mas, então, amanhã a gente vai estar aqui às 20 horas para falar mais de física quântica. O Mário também, ele está postando lá no Instagram, MyBigToBR, já está aqui na descrição do vídeo, o Instagram, e ele vai estar postando amanhã. Você está postando todo dia, né, Mário? Isso, todo dia temas relacionados, que nem postei hoje, com esses temas que a gente falou de efeito Zenão, com alguns vídeos animados para ajudar a compreender. No dia anterior sobre dupla fenda, está tudo disponível ainda. Videozinhos curtos, mensagens, para ajudar a adiantar algumas coisas, para a gente ter mais espaço para falar de outras mais úteis, né? Porque ao longo do dia você pode ir vendo as postagens lá também. Então vai ficar aqui, tá bom? O direcionamento para o Instagram do Mário, onde ele faz as postagens, e tem vários vídeos explicativos também que ele já gravou lá. E se preparar para amanhã, que a gente tem mais conversa. Gratidão, Mário. Gratidão, May, gratidão a todos. Muito obrigado pelo carinho, pelo retorno que vocês deram nas postagens hoje. As postagens de hoje tiveram uma infinidade de comentários, May. Você viu alguns, né? O pessoal é sempre muito, muito carinhoso conosco, né? Com relação ao fato de a gente estar conversando aqui em conjunto. É muito gostoso. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado a todos pelo carinho que passaram para a gente aí nos comentários das postagens. Gratidão, Centelhas. Gratidão, Mário. Gente, então, até amanhã.
nascer.